amigos, mais uma vez aqui professor César Bodão para mais uma sequência da nossa LDB 9394/96. Agora vamos falar do artigo 2984, é menor esse trecho aqui, mas muito importante, porque nós vamos falar da educação infantil, tá? A educação infantil, que é uma parte muito importante de formação da criança e que vai ser ponto de entrada da criança para a educação no ensino fundamental e depois na sua vida sequente da educação, tá? Então vamos lá. Da educação infantil. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementado à ação da família e da comunidade. Então, primeira coisa, a criança vai para a escola com toda uma perspectiva de maneira heterogênea, com toda uma perspectiva social, e a escola tem que ter este cuidado de introduzi-la no mundo da escola, sem perder a perspectiva do desenvolvimento integral, tá? Que inclui o desenvolvimento psicológico, tá? E também a manutenção da perspectiva física da criança. Então tem que ter muita atividade física, muita atividade motora, porque é isso que vai preparar o aluno, a criança, para as etapas do ensino fundamental 1, tá? Então, na educação infantil 1 e 2, é que a criança aprende os primeiros traços, ela aprende a desenhar o nome, tudo de maneira lúdica, tá? E existe uma diferença entre como era a educação infantil nos primeiros tempos e como é a educação infantil hoje, ok? Nos primeiros tempos, a educação infantil era feita por pessoas que não tinham, não se requeria dela uma habilidade maior do que apenas tratar da criança, brincar. Então, hoje em dia, toda criança que entra, mesmo nas fases iniciais, na creche, né, ela tem que haver toda uma preocupação e um conhecimento específico para o trato com essas pessoas em desenvolvimento. Tá? Por quê? Porque a educação, ela pressupõe uma atividade que vai desde o ventre da mãe, desde lá atrás, até o desenvolvimento propriamente dito da criança. Então, tem que haver esse cuidado. Se não houver esse cuidado, a possibilidade de uma criança se tornar ruim ou ter problemas na sua vida educacional é muito grande. Tá? Então, ó, o artigo 30 vai dizer o seguinte: a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, para escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, você está falando de educação infantil, você está falando do 0 aos 5 anos. Dos 6 anos para cima, você já tem a educação, o ensino fundamental 1, tá? E depois o ensino fundamental 2. Então, o ensino atualmente, se você for tratar de ensino ciclado, por exemplo, você consegue a educação desde que a criança entra, porque ela vem da casa dela e entra na escola, tá? Então, se ela vai bem beber, quanto mais você trabalha, mais os aspectos trabalhados são mais importantes, tá? Então, qual era a concepção de educação que se tinha na educação tradicional? Que algumas pessoas aprendiam, tinham a perspectiva de aprender, e de que outras não aprendiam, por mais que você ensinasse. A concepção moderna de educação baseada no socio-interacionismo, baseada no construtivismo, que são as bases da nossa LDB, e você vai ter uma criança que ela aprende e consegue aprender. A diferença é o tempo que cada um leva para desenvolver a aprendizagem das coisas. Tá? Então, uma criança que aprende mais rápido e uma criança que aprende menos rápido, a diferença é o tempo de aprendizagem, o método e como ela vai se desenvolver. Tá? Então, uma criança com deficiência aprende, mas ela leva um tempo maior para aprender. Não aprende com a mesma velocidade que uma criança que não tenha deficiência. Tá? Então, é isso. O ensino anterior da educação infantil, que vai do 0 até os 5 anos, é muito importante porque ele vai preparar essa criança para que ela entre na educação fundamental, sabendo o que tem que saber e assim desenvolver as etapas seguintes, principalmente na escola ciclada, onde não há
a tal da reprovação, tá? Artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Primeiro, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então veja, toda criança quando entra, você precisa fazer uma avaliação com ela, tá? É o que é chamado diagnóstico, para você saber que nível que ela está, e assim traçar um planejamento para aquela turma e organizar os grupos, para que você trabalhe com os grupos de acordo com o desenvolvimento de cada um, né? O seu planejamento deve constar isso. Para que, minimamente, ela saiba, depois que ela sair daquela etapa, ela tenha um conhecimento básico, baseado no planejamento que você teve, de onde você começou até onde você queria chegar, para que a criança possa ter a sua aprendizagem plena. Tá bom? Vamos lá. 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Isso principalmente, isso não é muito exigido nas etapas anteriores, mas quando você tem 4 e 5 anos, na educação infantil 1 e 2, sim, é a mesma coisa do ensino fundamental. Tá? E por profissional da área, profissional competente, o profissional pedagogo, que tem que saber como é que trabalha. Não é mais aquela pré-escola de antigamente, em que o profissional era tipo um cuidador da criança, e não um profissional que fosse educar esta criança. Tá? 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial de 7 horas para a jornada integral. Então, 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a integral. Não são 8 horas, tá? São 7. Controle de frequência pela instituição de educação. Então, mesma coisa da educação infantil e educação infantil 1 e 2, ensino médio. Pré-escolar exigir a frequência mínima de 60% do total de horas. Ah, a criança vai reprovar? Não. Mas você precisa exigir isto em lei, tem que ser colocado isso em lei, para que, do ponto de vista da formação completa, total, né, holística, que é uma palavra bonita, agora holística, né? Holística é a mesma coisa que total, fala holística, né? Da criança seja estabelecida. Tá? Então é isso. E aí, quando não tem, o que faz? Bate na mãe? Xinga? Não, vai atrás. Aciona o conselho deliberativo, o conselho tutelar, porque a criança tem o direito a estudar e quem tem que promover isso é a escola e depois a família. Se a escola não vai atrás, se ela não se preocupa, ela pode ser responsabilizada. Tá? Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Ou seja, mesmo que ela esteja na educação infantil 2, quando ela vai para uma outra escola, a documentação da educação infantil 1, com as avaliações. Ah, professor, quer dizer que criança da pré-escola faz prova? Não é isso, é avaliação. Gente, tem que tirar da cabeça que a avaliação é só prova. A avaliação é contínua, lembra? Ela é contínua, progressiva. Então você vai avaliando, anotando. A avaliação é feita por anotação, é feita por caderno de campo, por relatórios que devem ser feitos de aluno por aluno, porque cada aluno é diferente um do outro, e ser colocado para que ele possa ser recebido, esse relatório possa ser recebido por uma professora que vai avaliar e montar o seu planejamento em relação aos alunos que ela está recebendo. Ok? Seção 3 do ensino fundamental agora. Saímos do ensino da pré-escola, agora vamos para o ensino fundamental. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, inclui o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. O ensino fundamental 1 vai do primeiro ano até o 5º ano, e o 2 do 6º ano ao 9º ano. Gratuitos na escola pública, iniciando seus 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Isto começa lá no ensino pré-escolar, tá? Na educação básica, tá? É chamada educação básica, na educação infantil. Né? Lá no pré-escola, educação infantil. Lá, na educação infantil 2, principalmente, o aluno sai basicamente escrevendo. Alguns já saem escrevendo, lendo, fazendo tudo. E isso aí tem que dar continuidade. Mas na educação infantil 2, ele tem que saber trabalhar, a professora tem que saber trabalhar com a coordenação motora,
coordenação motora fina, tal, não é mais fazendo aqueles exercícios de repetição, não é isso. Trabalhar com desenho, com arte, com alinhavos, fazer trabalhos de movimentação, trabalhos de esquema corporal, para que o aluno chegue aqui com 6 anos, no primeiro ano, apto a poder aprender e desenvolver essas habilidades, domínio da leitura, da escrita e do cálculo, tá? E tem que saber. Então, eu defendo a tese, mas isso é uma defesa minha, de que o aluno que chega com problema no primeiro ano e no segundo, o professor tem que dar prioridade total à alfabetização e às 4 operações, tá? Por quê? Porque sabendo isso, nos anos seguintes ele vai ter condição de aprender as outras coisas. Se ele não aprender isso, nos anos seguintes ele não vai aprender nada, tá? 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamentam a sociedade. Isso ele vai aprendendo paulatinamente no período em que ele estiver até o 9º ano do ensino fundamental. Beleza? Número 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Tá? Então voltamos lá naquele autor, o Durkheim. Lembra do Durkheim? Durkheim, um dos pais da sociologia moderna, fundador do chamado funcionalismo. Tá? Então ele vai dizer o seguinte: a escola é um lugar em que você passa os valores que você tem para a sociedade. Os valores da sociedade, eles devem ser passados na escola para que o aluno possa desenvolvê-los depois como cidadão. Tá? Então é a perspectiva do cara, desde pequeno, assistir um desenho em que o bem vence o mal. Um desenho em que o He-Man chega e dá aquela lição de moral no final, né? He-Man, fui longe agora. Não, agora fui longe. Desculpa aí, gente. Quem na época, não é da época do He-Man, o He-Man era um desenho de um cara fortão, eram 2, né? Um antes da transformação do He-Man e outro é o Adam que transformava no He-Man. Né? Que tinha a mesma cara, ninguém sabia quem era o He-Man. Né? Mas assim, e o He-Man tinha todo o episódio, o bem vencia o mal, sempre tinha um aspecto moral dentro da perspectiva do desenho, e no final ele dava uma chamada, lição de moral. Olha, o fulano fez isso e não deveria ter feito. Tá? Então, quando a criança vai assistindo isso, ela vai vendo isso, ela vai estando no currículo, a chance dela ser uma pessoa ruim, de má índole, que não seja uma pessoa apta a viver em sociedade, é muito pequena. Por isso que nós dizemos sempre, num país em que a educação é boa, a educação é bem... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.